Então, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à LX Legal. Este ano com um tema dedicado ao Legal Management e Legal Tech. Será de facto um dia intenso, com dois painéis com líderes das temáticas a nível global. E não poderíamos começar da melhor forma, tendo a Senhora Secretária de Estado do Ministério da Justiça Portuguesa, a doutora Anabela Pedroso, que se senta hoje connosco para uma conversa que se quer abrangente e de preferência que seja também aquilo que é uma pré-reflexão para um evento maior, um evento ao alto nível, que será o e-Justice. Doutora Anabela, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui de facto connosco hoje e começo com uma pergunta muito fácil. Como vê o progresso e a inovação na justiça nos últimos 5 anos em Portugal? Muito obrigada, muito bom dia. Aliás, é um gosto estar convosco e muito obrigada também, doutora Marisa, por se lembrar desta ligação que eu acho que é fundamental entre legal e a parte da justiça. Para falar dos últimos 5 anos, eu diria que é fazer um bocadinho a história da justiça e do ponto de vista do digital. Nós, quando começámos em 2016, de facto não começámos do zero. A justiça já há muitos anos, aliás, a justiça portuguesa sempre esteve ligada a grandes momentos de inovação e de transformação digital. Recordo-me que em 1971, 72, o primeiro grande computador que veio para Portugal foi exatamente para a área da justiça e o outro para a área das finanças. E, de facto, a inovação no setor público nunca foi deixada por mãos alheias. Em todo o caso, estes últimos 5 anos, e sobretudo com o programa Justiça Mais Próxima, que foi o grande plano de ação que implementámos aqui em Portugal, o objetivo que tínhamos era pensar de forma diferente. E quando eu digo pensar de forma diferente, é também olhar de forma diferente aquilo que é a criação destes planos de ação. Eu confesso que, vindo da administração pública e se calhar também de fora, estamos todos muito cansados de grandes estratégias, não é? Mas as estratégias são fundamentais. Às vezes o problema é como é que as pomos em prática. Por isso é que não falávamos de estratégia e falávamos de plano de ação. E aquilo que nós fizemos durante 3 meses foi falar com toda a gente do ecossistema da justiça e saber, afinal, onde é que estão, onde é que estamos, quais são os problemas fundamentais onde podemos efetivamente trabalhar. E é aí que surge cerca de 120 medidas, de largo espectro. Aliás, nós tínhamos medidas que vinham na área da eficiência nos tribunais, a área da inovação, a área de eficácia na área registal e até nos contextos mais micro, ligados, por exemplo, aos registros de marcas e patentes. Mas tínhamos depois também uma grande área onde, de facto, aí foi um pouco mais difícil de avançar e, portanto, esperamos ainda poder fazer este trabalho agora, usando fundos vindos do Plano de Resiliência e de Recuperação, que tem a ver com a área dos prisionais e de reinserção social. Dito isto, este nosso programa apresentou uma metodologia diferente e é aqui que entra esta ligação também com o Legal Tech, que é a experimentação. Olharmos para um problema não pela forma tradicional de análise, mas dizer, e se eu agora conseguisse fazer de forma diferente, por exemplo, a forma como eu estou a gerir a atividade dentro de um tribunal? E se agora, com as próprias pessoas que trabalham no tribunal, eu conseguisse até desenhar fisicamente um balcão de atendimento mais ergonómico para quem trabalha, mas também mais interessante para quem é atendido. E foi este paralelo entre o físico e o digital que eu diria que transformou efetivamente a forma de trabalhar. A segunda medida tem muito a ver com métricas e impacto. Também outra zona onde o legal é fundamental. E onde esta componente da utilização da tecnologia, se ela faz sentido ou não faz sentido, ela tem que ser medida, tem que se perceber. E o facto de nós termos conseguido, até com alguma rapidez, ter dados de impacto, foi também aquilo que até fascinou a OCDE, que aliás se propôs vir-nos fazer um acompanhamento exatamente do que é que estávamos a fazer. E portanto eu acho que estes últimos 5 anos, o que é que nós atingimos? Quando me encosto na cadeira e digo, uau, afinal fizemos bastante mais do que aquilo que efetivamente podíamos estar à espera. A tramitação processual, por exemplo, é completamente digital, hoje, desde a primeira instância ao Supremo.
Transversalmente, batemos as áreas, seja do judicial, seja dos administrativos, seja dos fiscais. Conseguimos introduzir um conceito absolutamente crucial para nós hoje e para o futuro, que tem a ver com a interoperabilidade com outras instituições. Ou seja, tudo aquilo que é a relação com entidades, seja da Segurança Social, seja das finanças, seja de outras áreas onde é necessário ter, digamos, ligação, hoje temos essa ligação completamente fechada. Mas fizemos uma coisa muito mais importante, que foi trazer, eu diria, o primeiro passo daquilo que eu acho que é efetivamente o grande trabalho com os cidadãos, que é transparência e proximidade. E a partir do momento em que nós, tornando um processo judicial totalmente digital, permite que o próprio cidadão possa acompanhar o seu processo, possa ver as suas peças processuais, em casa ou num tribunal, num sítio específico para tal, eu acho que se deu um salto gigante naquilo que eu considero fundamental, que é a criação de uma cultura digital, mas que não perde a humanidade. A segunda nota ligada a isto foi efetivamente o trabalho que fomos também construindo em tornar mais digitais, digamos assim, aqueles serviços que a pessoa ia ao tribunal porque não tinha outro sítio onde ir. Por exemplo, o registro criminal. Podemos pedi-lo a partir de casa. Ou qualquer outro serviço que esteja ligado a estas temáticas. E, portanto, eu diria que, no final, o grande caminho que percorremos nestes 5 anos foi, efetivamente, espero eu, deixar a base de uma nova cultura de serviço, de uma nova cultura onde se tem que misturar e conviver, mas não esquecendo quem são, o digital e o humano. E eu diria que esta foi talvez a grande transformação que nós tentámos fazer ao longo destes 5 anos. 5 anos extremamente ativos, se poderíamos dizer. 5 anos de um pensamento diferente, e este pensamento diferente é uma característica normalmente de líderes. E atendendo a que há 2 vetores essenciais e fundamentais naquilo que são as reformas e o progresso, que são as lideranças e o tempo, como fomentar estas lideranças para que, principalmente num tempo como é o que vivemos e aquilo que será um pós-pandemia, esta mudança continue na mão daquilo que serão os líderes que estão e que virão. Eu acho essa pergunta absolutamente fascinante. Nós podíamos ficar aqui o resto do dia a conversar sobre isso. A Marisa falou de 2 aspectos fundamentais, a questão das lideranças, as pessoas e o tempo. E o tempo que se interrompe, e o tempo que se retoma, e o tempo que hoje já não é o tempo que nós tínhamos até há 2 anos atrás. Mas se calhar, começando um pouco pelo princípio, eu acho que nós tínhamos um caminho que estava a ser percorrido e, portanto, estes 5 anos tinham um determinado foco e tinham uma determinada linha condutora. E essa linha condutora tinha a ver com algo que para nós é assumido, mas que se calhar depois da pandemia, efetivamente, ou durante a pandemia, tem sido ainda mais reforçado, que é que o digital e a digitalização da justiça é um caminho sem retorno. E apesar de ser um caminho sem retorno, vivemos muitas vezes questões até de alteração cultural e até de regulamentar e até legislativa, em alguns casos, que eram, digamos, um caminho que se ia percorrendo, apesar de tudo, com alguma timidez. De repente, nós somos completamente absorvidos por um tsunami que transformou e colocou-nos a nossa vida de cabeça para baixo. E o cabeça para baixo tem a grande vantagem, é que estamos em baixo e depois vamos para cima. E quando damos a volta e voltamos cá acima e respiramos, dizemos, isto não está bem igual àquilo que eu deixei. E é esta componente de adaptabilidade que tem que estar associada exatamente à mudança de paradigma que tem o digital. E, portanto, a adaptabilidade nossa, enquanto seres humanos, dizer, bem, isto não está igual e, portanto, como é que nós podemos fazer, como é que nos podemos adaptar a esta nova realidade?
E apesar da Justiça ter os seus padrões base, que não podem, são imutáveis em alguma medida, porque têm a ver efetivamente com a componente dos elementos fundamentais e fundacionais da democracia, que é ter uma Justiça que é completamente, digamos, igual para todos, no sentido da forma como ela pode ser administrada e pode ser dada, mas, por outro lado, como é que nós conseguiríamos dar aqui a volta para a prestação do serviço? Se nós não tivéssemos tido todo este trabalho nos últimos 5 anos para a digitalização, a adaptação teria sido muito mais lenta e teria sido muito mais complicada. Seguramente no futuro far-se-ão estudos sobre essa matéria e como é que o digital dos últimos 25 anos, basicamente, que temos em todas as administrações, resultou numa mais-valia no momento em que os cidadãos se sentiram confinados numa casa, num quarto, em que a administração fechou as portas e deixou de dar serviços presenciais, mas a administração não podia deixar de funcionar. As instituições não podiam parar. E o cidadão não podia sentir que estava órfão até das suas instituições. E acho que foi aqui que, se calhar, quem sabe, no setor público, se interiorizou efetivamente a importância do digital e como o digital efetivamente é fundamental para a prestação de serviço aos cidadãos, não importa a latitude. E esta mudança de paradigma, esta mudança de pensamento estratégico, eu diria que tem que ter também uma mudança no contexto das lideranças. A forma como nós hoje funcionamos, e por isso no contexto do Legal Tech falamos um pouco do management por um lado e falamos do tech por outro. Porque não são duas realidades antagónicas. E no caso da justiça, nós temos que ter novas formas de funcionar que juntem exatamente os dois momentos. O management e a tecnologia. Mas para isso nós precisamos de uma coisa que a tecnologia também é o lado, digamos, é o outro lado do digital. É o tempo e a pressa do tempo. Estou a usar exatamente, percebendo exatamente o que é que eu quero dizer com a pressa do tempo. É o clique e, portanto, temos que ter o serviço. É o computador e ficamos irritados se o computador demora mais do que 1 minuto a arrancar. E, portanto, o serviço público também passou a ser uma coisa, ou está na hora ou não está na hora. E nós próprios também fomentámos muito isso. Em 2005, quando se criou a empresa na hora, era efetivamente dizer, agora que demorava 5 ou 6 ou 7 meses, às vezes 1 ano, para criar uma empresa, agora pode fazer tudo no mesmo sítio numa hora. Estes modelos mentais também se transformaram em linhas de tempo para as quais nós não conseguimos cimentar as reformas. E todo este modelo de trabalho que nós estamos hoje a fazer também vai precisar de algum tempo para que comecemos a ter resultados. E a perversidade que às vezes nós temos e a frustração que muitas vezes sentimos é por vezes dizer que eu já não tenho tempo. Porque temos falado muito nisso em vários momentos, que é os tempos políticos, os tempos humanos, os tempos institucionais e os tempos culturais. E estes 4 tempos de todo não jogam uns com os outros. E, portanto, cabe-nos a nós, enquanto governos, enquanto associações da sociedade civil, trabalhar por forma a criar, apesar disto, uma visão holística para que os nossos concidadãos não sintam que há diferença entre o que é uma justiça formal e o que é uma justiça ligada, digamos assim, a este conceito da tecnologia ao seu serviço, humanizada e ao serviço de todos, na prática. E parece-me que quando em 2017, 2018, nós começámos a fazer esta junção da tecnologia com o legal, com a parte formal daquilo que é a prestação de serviço na justiça, acho que foi a melhor coisa que pudemos fazer. Eu diria que hoje o pensamento estratégico que existe é totalmente diferente e Portugal, mais uma vez, é apontado como um país de referência. Por exemplo, nós fazemos parte do grupo do Informal Advisory Group que está ligado à OCDE para os países MENA. Nós fazemos parte do Regulatory Reform and Rule of Law, também ligado a estas mesmas áreas. Nós fazemos parte de grupos de trabalho internacionais
para a criação de uma nova percepção do que é que deve ser o acesso à justiça. E, portanto, eu diria que, apesar de tudo, este período de trabalho que tivemos nestes últimos anos tem também servido para essa tal criação de um modelo em que a leadership, a liderança, tem que ser apontada por mudança também de padrão cultural, mas ela também tem que ser ensinada, e essa é a parte também que ainda precisamos de avançar. E a segunda parte é, nós precisamos de algum tempo para respirar. Precisamos de algum tempo para que estas reformas possam fazer sentido e elas sejam efetivamente incorporadas no dia-a-dia de todos nós. Bom, isso permite-me o gancho perfeito daquilo que é também uma das perguntas que lhe queria endereçar, relacionada um bocadinho com a comunicação, precisamente aquilo que é a comunicação legal, hum, que tem também a linguagem como fazendo parte, mas a comunicação naturalmente no seu todo. Temos falado muito num sistema focado no humano, o Human-Centric Justice, muito palavras grandes que nem todos entendem. O humano, o cidadão, embora também muito e sempre, até agora, naturalmente por necessidade, naquilo que é o acesso à justiça, à tecnologia, mas naquilo que é um rio, tudo isto seria ajusante, a montante estaria a literacia legal. Como vê o papel da literacia legal nisto que é também a comunicação, para que seja efetiva, e também para que haja um espaço, estivemos a falar no público e no privado, para que haja um espaço para uma cidadania ativa, para um cidadão com agência e capaz de se mover de forma também ele mesmo com confiança entre o setor privado e o setor público. Eu acho que nós podemos dividir isto aqui em dois blocos. Se calhar no primeiro, gostaria de lhe dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Independentemente do cidadão entender ou não entender aquilo que se está a passar na linguagem, eventualmente mais hermética da justiça, há uma coisa que o cidadão tem que ter como garantia. É que vai ser defendido e vai ter acesso à justiça com a dignidade, a qualidade e a transparência que merece. E é essa relação de confiança entre, digamos, os cidadãos e o governo, que também nomeou, que é o cerne, digamos assim, daquilo que é o poder democrático. A democracia só é democracia quando as partes têm confiança uma na outra. E o cidadão, mesmo quando não entende, tem que ter confiança que vai ser defendido ou que vai ser tratado com toda a justiça que merece. Mas dito isto, a justiça será melhor endereçada e a justiça será melhor administrada se for também mais clara. Se a linguagem for aquela que efetivamente as pessoas entendem e não se sintam ainda mais intimidadas por uma questão que é uma linguagem hermética por um lado e por outro lado com rituais e formas de fazer que também muitas vezes já não se compadecem com o tempo que estamos a viver e onde o digital também tem essa outra componente. Por isso eu acho que, agarrando a sua metáfora do ajusante, nós estamos com tudo isto, mas a montante está-nos a faltar a outra componente mais de literacia, eu acho que, curiosamente, tivemos que chegar à foz para agora poder ir à fonte. Porque, de facto, só com a foz já mais ou menos percebida de como é que se pode lá chegar, é que nós agora temos condições para subir, digamos, à procura da nascente do rio. E esta nascente tem a ver com a parte estrutural de tudo isto, que é aquilo que falávamos há pouco, a mudança da forma como apresentamos o serviço, a forma como falamos, a forma como interagimos. E acho que esse trabalho tem a ver com a tal continuidade que precisamos de ter. Termos um programa de literacia digital, eu diria que é absolutamente, de literacia legal, perdão, e digital, mas neste caso literacia legal, é absolutamente fundamental para os próximos, até para as próximas gerações. Podemos dizer, mas os jovens hoje são nativos digitais. Isso mesmo, são nativos digitais, mas não são nativos legais.
E nós precisamos de criar uma literacia legal que permita que estas gerações não fiquem completamente amorfas no sentido do que é a administração da justiça, porque esse também é um grande problema que nós temos hoje, é termos gerações passivas à espera de impulso que vem de fora para dentro e eles próprios não terem sentimento nem pensamento crítico. A literacia legal é pensamento crítico, é dar ferramentas aos outros para que possam raciocinar por si e tirar as conclusões que se entende. Bom, eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo, certo, naquilo que são reflexões mais do que necessárias, mas tendo em conta que neste evento, que de facto junta à mesa figuras da academia, do privado, do público, dos advogados por um lado, daquilo que serão as Legal Tech por outros, da comunidade e da sociedade civil, nesta quadratura do círculo, destes vários mundos, gostaria de saber se quer deixar algum repto para hoje, para estes painéis, e se vê com bons olhos um trabalho em conjunto, em colaboração, para reforço daquilo que é um sistema que, trabalhando bem, trabalha em favor de todos. Eu acho que deixava, começando pela sua última parte, é óbvio que enquanto representante governativa, no contexto daquilo que é a postura do governo quanto ao que deve ser a área governativa da justiça, é óbvio que, e aliás, por isso mesmo nos conhecemos já há alguns anos, exatamente por causa disso mesmo, queremos e temos que continuar a trabalhar em conjunto. Não vejo outra forma de melhorarmos, nem até fazermos um pouco diferente. Se nos fechamos no nosso pequeno mundo, acabamos por nos viciar naquilo que é esse mesmo mundo. É um mundo que acaba por não ter ar para respirar e, portanto, vai acabar por ficar uma lua sem nada. A outra coisa é abrirmos e termos a capacidade de olhar e até por receber, eventualmente, até hipóteses de trabalho que podemos até nem concordar com elas, ou formas de ver que pode não ser exatamente aquilo que se prevê ou que se pode ter, mas não interessa. É da discussão, é da partilha, é do florescer de ideias que efetivamente se vai popular um mundo melhor. Por isso, obviamente que sim, e seguramente teremos a oportunidade, até no nosso evento e-Justice, quem sabe, vir a falar um pouco melhor. Bem, mas isso fica para fica para um outro momento. Eu acho que os reptos que nós podemos deixar, na época em que estamos a viver, em que o digital efetivamente se está a transformar, ou pelo menos estamos a interiorizar a grande importância que ele tem. O primeiro, no contexto daquilo que pode ser este do management, que se falava há pouco, nestes dois grandes painéis, temos uma parte ligada ao tech e a outra ligada ao management. Eu acho que podemos ter esta ponta de ligação mais, digamos, mais integrada, em que, do ponto de vista conceptual, como é que nós vamos deixar de ser ilhas e passamos a ser istmos ou continentes? E em que pontos é que nós podemos encontrar esses elementos de suporte e de trabalho conjunto, em que vai fazer a ligação de todo o sistema, seja ele considerado o mais formal, seja aquele que tem a ver com as outras componentes do próprio sistema. Eu acho que essa seria uma discussão muito interessante de como é que podia ser. Como é que a gestão pode ser incorporada, criando modelos de proximidade e, quem sabe, metodologias comuns que tanto podem ser usadas na gestão da comarca, como pode ser usado na gestão, digamos, interna da área da advocacia. Portanto, não temos que ter, digamos, acho eu, complexos nem sequer dogmas. O mundo é só um, as questões são iguais, temos é que olhar para elas de forma multidimensional de acordo com aquilo que são as nossas competências. E basicamente esse é um ponto. Seria muito interessante poderem falar disso. A segunda tem a ver com a tecnologia, aquele filé mignon ligado àquilo que é hoje, tudo o que está ligado às componentes das tecnologias emergentes.
Nós estamos a falar de matérias que vão muito da inteligência artificial, digamos, aqueles pesadelos, daquelas coisas damastores do mundo, que é a substituição da máquina pelo homem, etc. Acho que também já passámos um bocadinho esse período. Se calhar não, mas vamos ter que ultrapassar isso. Nós vamos ter que falar de uma questão que é a tecnologia sempre ao serviço daquilo que é a humanidade. E até que ponto o Legal Tech pode ajudar a desmistificar, por um lado, isso, e, ao outro lado, também criar, digamos, empowerment para que o próprio desenvolvimento da tecnologia seja também partilhado por aqueles que são os seus utilizadores. Acho que seria também uma discussão muito interessante e, já agora, transformar isto na coisa mais importante de todas. Eu sempre, como sabe, adoro a ideia de trabalharmos a tecnologia para o bem, o legal para o bem, e o legal for good, o tech for good, é efetivamente o aspecto essencial. Todos nós temos que viver, faz parte da nossa profissão, mas se dela podemos tirar um pouco para dar aos outros, please do. É disso que nós estamos aqui a querer dizer. Bom, não poderíamos terminar de melhor forma, de facto é sempre um prazer e espero que seja um prazer continuado, porque de facto há muitos indivíduos, instituições, privadas ou públicas, mas há sempre pessoas que querem trabalhar naquilo que é este progresso. Deixo o convite para que possa também ouvir os nossos convidados hoje, agradecendo mais uma vez esta oportunidade de trazer a esta mesa estas pessoas que fazem parte de um ecossistema maior, muitas delas que se conhecem e que fazem este caminho que já vem sendo longo para alguns, sempre em paralelo e acreditando na cooperação como única forma de prosseguir. Mais uma vez, muito obrigada e bom dia a todos. Aproveitem o LX Legal. E muito obrigada também e até breve.